construir a estrutura causal do espaço-tempo, vamos começar observando que quaisquer dois eventos A e B são conectados por um quadrivetor Δx. Isso é nada mais do que o fato que nosso espaço-tempo possui a estrutura do espaço afim. Portanto, qualquer evento B é uma translação do evento A pelo vetor Δx. Esse Δx posso decompor sempre numa base no espaço V4. Agora eu posso calcular o quadrado relativístico desse quadrivetor, que é nada mais do que a atuação do tensor métrico nesse vetor. Esse vetor é inserido nos dois argumentos do tensor métrico. Substituindo essa decomposição na base, em dois argumentos, e utilizando a linearidade do tensor métrico, eu tenho essa expressão. Agora, essa atuação do tensor métrico nos vetores da base é nada mais do que componentes dele naquela base. Eta mini é nada mais do que componentes do tensor métrico de Minkowski. Esses componentes são dados pela matriz diagonal com 1 igual ao elemento eta 0, 0 e menos 1 os demais elementos na diagonal. Todos os outros elementos, obviamente, são nulos. Substituindo isso, temos aqui como resultado ΔS quadrado. O valor desse intervalo determina o caráter de quadrivetor associado com esse intervalo. E assim, se ΔS quadrado for 0, então o quadrivetor que conecta dois eventos com essa propriedade é chamado vetor tipo luz. Se ΔS quadrado for positivo, então o quadrivetor que conecta esses dois eventos é chamado vetor tipo tempo. E finalmente, se ΔS quadrado for negativo, então o quadrivetor associado é chamado vetor tipo espaço. Agora vamos pegar um evento A e construir um conjunto de elementos, todos os elementos no espaço-tempo, que satisfazem ΔS quadrado igual a 0. Esses eventos formam superfície de cone de luz do evento A. Por exemplo, um elemento B aqui permanece na superfície desse cone de luz. Nesse caso, a coordenada x0b é maior que x0a. Portanto, Δx0 é positiva para esses dois eventos e esse evento permanece no cone de luz do futuro. Os eventos tais que componente Δx0 de quadrivetor associado são negativos, pertencem a cone de luz do passado. Um outro elemento dentro do cone de luz tem ΔS quadrado positivo, então esse tipo de vetor é vetor tipo tempo. Ok? Agora, se dois eventos A e nesse caso B seria aqui, são separados por um quadrivetor tipo tempo, então existe um referencial tal que eles possuem o mesmo valor da coordenada espacial. É claro, por exemplo, um referencial desse tipo é referencial que possui eixo temporal
que passa por esses dois eventos. Então, um observador que está movimentando de tal maneira que a linha mundo dele corresponde, passa por esses dois eventos. No referencial desse observador, esses dois eventos têm o mesmo valor da coordenada espacial. Eu posso também pegar um evento que está fora do cone de luz. Esses dois eventos são separados por vetor espacial. Agora, existe um referencial em qual A e B são simultâneos. Ou seja, nesse referencial A e B, aqui seria nesse B, A e B ficam numa superfície de simultaneidade. Então, o que podemos ver aqui simplesmente que a relação causal entre eventos é expressada por quadrivetores de diferentes tipos. Então, um quadrivetor que é tipo espacial, eu nunca vou enxergar ele como outro tipo de quadrivetor no outro referencial. O caráter de quadrivetor é invariante. Portanto, a relação causal entre eventos é invariante. O que eu entendo pela relação causal? Por exemplo, se um evento A pode influenciar o evento B. Por exemplo, eu posso sempre mandar um sinal para atingir evento que está dentro do cone de luz. Então, existe uma relação causal entre esses dois eventos. A mesma coisa, existe uma relação causal entre evento A e evento B. Eu posso sempre mandar o sinal de luz para atingir B. Agora, a relação causal entre evento A e elemento fora do cone de luz é tal que evento A não tem nenhuma influência sobre esse evento que está fora do cone de luz. Essa divisão entre diferentes relações entre eventos é nada mais do que dizer que espaço-tempo possui sua estrutura causal. Finalmente, eu queria comentar sobre calibração dos eixos. Nós falamos bastante sobre a construção dos eixos, mas ainda não tocamos assunto como comparar escalas nos eixos diferentes. Então, eu queria comparar escalas nos eixos do diagrama S' com escalas dos eixos S. Então, os dois eixos são desenhados no mesmo diagrama. Um eixo tem sua escala. Eu quero agora ver como fica a escala do outro eixo no mesmo diagrama. Então, isso chama problema de calibração de eixo X, linha zero. Então, vamos desenhar primeiro o diagrama principal, que é no referencial S. E nesse diagrama principal, eu tenho ainda desenhado superfícies de cone de luz. Vou escolher um evento A como evento que encontra-se na origem do referencial S. Então, ele tem componente 0, 0. Vamos pegar também evento B. Evento que tem valor da coordenada x0 igual a minúsculo e valores das outras coordenadas são nulas. Agora eu vou desenhar uma hipérbole que passa por esse evento B. Essa hipérbole tem equação x0² menos x1² igual a. Agora, seguinte coisa, essa expressão, sabemos, é expressão invariante. Por exemplo, como evento A tem coordenada 0, 0, então x0 e x1
são nada mais do que componentes de quadrivetor com origem no início no A e fim no B. Então, isso precisa ser verdadeiro em qualquer referencial, não apenas nesse referencial. Aí eu posso, por exemplo, escolher um referencial S', referencial que está se movimentando com uma certa velocidade nessa direção. Então, aqui temos eixo x' 0 e x' 1. E podemos escrever a equação dessa hipérbole no novo referencial. Ou seja, como é uma expressão invariante, então ela precisa ter a mesma forma. Precisa ter a mesma forma essa expressão. Agora, seja dado um evento C que fica no eixo x' 0, encontra-se no eixo x' 0, em ponto em qual hipérbole e eixo em qual eixo tem uma interseção com hipérbole. Agora, nesse referencial, ponto C não possui componente x' 1. O valor dessa componente é 0. Então, isso significa que a escala daqui para cá é nada mais do que A nesse eixo. Então, eu encontrei maneira de fazer marcas no eixo que tem o mesmo valor. Ou seja, eu posso ver aqui nesse diagrama, como ele é desenhado, que parece que essa distância é maior do que essa distância. Isso é uma ilusão, e essa ilusão é causada por fato que eu desenho o espaço-tempo de Minkowski utilizando superfície euclidiana, que nesse caso seria um quadro, pedaço de papel, tela. Então, eu estou desenhando um espaço que tem geometria diferente no outro espaço que tem outra geometria. Então, portanto, tem aparecem umas distorções. Ou seja, existe também outra hipérbole simétrica com relação a essa. Assim, pegando vários diferentes A's, eu posso fatiar eixos, fazendo marcas e introduzindo calibração desses eixos. Isso foi feito no caso do eixo x' 0, mas eu posso fazer isso perfeitamente também no caso de outro eixo. E essas hipérboles, elas desempenham o mesmo papel que círculos no espaço euclidiano. No espaço euclidiano eu posso pegar um referencial e girar esse referencial e comparar as unidades nos eixos. Eu faço desenhando círculos que representam as distâncias. Aqui, distâncias são representadas por quadrados relativísticos de quadrivetores. Agora vamos ver como calibrar eixo x' 1. Podemos utilizar a mesma abordagem, introduzindo uma hipérbole, que agora no lado direito tem um número negativo. Desenhando essa hipérbole, ela tem, de novo, tem duas partes. Aqui, um que passa por B e o outro por menos B. Agora, de novo, se daqui para cá é B, então no eixo x' 1, B tem que corresponder com esse ponto aqui. Eu posso fazer o mesmo desenho agora,
tratando o referencial S' como meu referencial principal. Naquele referencial, as hipérbolas têm o mesmo aspecto, são objetos invariantes. Aqui eu já não desenhei essa segunda parte vermelha e segunda verde. E eixos são inclinados. Então, por exemplo, esse evento que tem aqui, ele corresponde com C. E esse corresponde com B. Então, usando hipérboles invariantes, eu consigo calibrar os eixos e comparar unidades nos eixos. No caso de diagramas no espaço com maior número de dimensões espaciais, essas hipérboles têm o seguinte aspecto. Hipérbole com A quadrado aqui, com essa quantidade positiva, ela é composta por dois hiperboloides, uma aqui e outra embaixo. Enquanto a hiperboloide com negativo, ela é constituída de uma superfície só. Ok, vamos na sequência discutir o fenômeno de contração de Lorentz Fitzgerald, que é um efeito relativístico bem conhecido, efeito importante. Esse efeito é um efeito cinemático. Ele efeito origina-se em ausência de simultaneidade absoluta. Para ilustrar de que se trata, vamos escolher aqui uma barra rígida no comprimento L no seu referencial de repouso. Aqui esse referencial de repouso vamos chamar S. Essa barra rígida, ficando no seu referencial de repouso, ela tem uma superfície mundo que corresponde simplesmente com essa barra considerada nos diferentes instantes de tempo. Agora vamos escolher outro referencial, S', que está se movimentando com velocidade V, no sentido de eixo x1, no sentido positivo de eixo x1. Então, essa é a linha mundo do seu observador S', e aqui tem eixo x, linha 1 do observador em movimento. A pergunta que eu quero fazer agora é qual é o comprimento da barra visto do ponto de vista daquele observador S', ou seja, no referencial S', a barra está em movimento. Agora, o que observador S' entende por comprimento da barra? Então, para ele, comprimento da barra é nada mais do que distância que representa a diferença da coordenada espacial x'1 no referencial dele. Então, observador S', ele faz uma seção da superfície mundo de acordo com como ele classifica eventos como simultâneos. Então, para eles, tudo que se encontra nesse eixo são eventos simultâneos. Então, ele atribui a mesma coordenada temporal para A e para B. Para ele, A e B são dois eventos simultâneos e a diferença da coordenada x'1 desses eventos é nada mais do que o comprimento da barra. Então, nós vamos tentar calcular esse valor. Esse valor é dado por essa diferença. Como escolhemos que os dois referenciais dessa maneira que as origens delas correspondem, então essa diferença é simplesmente x'1b. Aí, coordenadas de ponto B
no referencial S são projeções nos eixos x1 e x0. Então, x1 é L, porque é o comprimento da barra no referencial onde ela está em repouso. E o outro valor da coordenada temporal é nada mais do que esse beta L. Esse beta L é nada mais do que L vezes tangente de φ, mas sabemos que tangente de φ é beta. Agora, para calcular L', nós vamos calcular intervalo entre eventos A e B de duas maneiras diferentes, em dois referenciais. Então, intervalo no referencial S, no referencial onde barra está em repouso, é dado pelo lado esquerdo aqui. Então, delta x0 ao quadrado é beta L quadrado, e delta x1 é L quadrado. Por outro lado, no referencial S', delta x' 0 é zero, porque esses dois eventos A e B são simultâneos no referencial em qual barra está em movimento. Então, isso é zero, isso é nosso L quadrado que queremos descobrir. Agora, daqui podemos calcular que L' é dado pela essa expressão, onde beta tem valor entre 0 e 1. Portanto, raiz quadrada aqui é sempre menor que 1. Ou seja, no referencial em qual barra está em movimento, o comprimento da barra medido pelo observador, que tem uma certa velocidade com relação à barra, é menor que o comprimento dessa barra no referencial de repouso próprio dela. Esse efeito é um efeito cinemático. Isso significa que não existe nenhuma força envolvida aqui. Agora vamos discutir o segundo efeito relativístico, com a mesma origem que o primeiro, que é falta da simultaneidade absoluta. Esse efeito é chamado dilatação do tempo. Para ilustrar esse efeito, vamos considerar dois observadores inerciais com relógios sincronizados. Então, em origem, os dois relógios marcam hora zero nos dois referenciais. Agora, os observadores, existe uma velocidade relativa entre esses observadores. Aqui eu estou utilizando o diagrama principal do observador S, então ele está parado, o referencial dele, e o observador S' segue essa linha mundo azul. Observador S, aquele parado, tem direito de escolher sua superfície de simultaneidade. Nesse caso, no instante zero, essa superfície de simultaneidade é eixo x1. Agora vamos ver no tempo, algum tempo A, ele vai também pode desenhar sua superfície de simultaneidade. Então, são todos os eventos que ele considera simultâneos com esse evento A. Então, esse evento A é valor da marcação do relógio dele. Segundo ele, todos esses eventos são simultâneos. Portanto, ele vai considerar que aquele outro evento aqui é simultâneo com ele. Então, eventual comparação de marcação do relógio x' 0, ele vai utilizar essa marcação para comparar com o relógio dele. A pergunta é qual é o valor que marca o relógio no referencial S' que corresponde com esse evento. Então, vamos supor que isso é valor A'. Agora queremos calcular esse valor A'. O que nós temos aqui?
vamos chamar esse evento A. E vamos calcular coordenadas desse evento A no referencial S. A coordenada primeira x0 do evento A é nada mais do que A. Fazemos agora projeções nos eixos do referencial S. Então, primeira coordenada é A. A segunda coordenada pode ser calculada a partir da velocidade. Velocidade que é relacionada com tangente de ângulo φ. Então, aqui existe... podemos desenhar um triângulo e calcular x1 como A vezes tangente de φ, que é nada mais do que beta A. Agora, para calcular a linha, vamos utilizar o fato que intervalo entre 0, 0 e A tem caráter invariante. Portanto, escrevemos esse intervalo em dois referenciais. Em referencial S, no lado esquerdo temos essa combinação, no referencial S' temos a outra combinação. No lado esquerdo conhecemos tanto delta x0 como delta x1, e no lado direito também conhecemos todos os valores, conhecemos delta x' 1 e delta x0 vamos calcular. Então, delta x0 é A. Delta x1 é beta A. Por outro lado, essa expressão é a expressão para ser calculada, e outra expressão é zero, porque no referencial S', esse evento A fica no eixo do S. Então, esse evento, esse evento tem valor da coordenada x1 igual a zero. x1' igual a zero. Então, o observador S conclui daqui que a linha tem valor menor do que a marcação do relógio dele. Ou seja, ele vai concluir que o relógio no referencial S' atrasa comparando com o relógio dele. Lembrando que os dois relógios estavam sincronizados nesse ponto. Então, quando eles se encontravam no mesmo ponto no espaço-tempo, eles marcavam exatamente a mesma hora. E eles estão andando, até chegar a essa situação. Então, o observador vai concluir que o relógio do outro observador atrasa porque marca hora que é menor do que dele. E aqui nasce uma pergunta: será que nós temos agora possibilidade de distinguir qual referencial está em repouso, qual em movimento? Porque acontece que aquele que estava em repouso tem uma marcação de horário e o outro atrasa. Será que tem alguma quebra de simetria entre esses referenciais? Segundo o princípio, um dos princípios um dos postulados de Einstein, não deveria ter nada disso. Então, vamos ver agora a situação do ponto de vista do outro observador. Aí, será que esse relógio adianta? Então, vamos agora olhar no observador S' em A. Quando S' está em A, ele tem sua própria superfície de simultaneidade. E essa superfície de simultaneidade não corresponde com essa linha. Ela é uma linha paralela, segundo ele, a eixo. Então, o observador S' vai comparar marcação do relógio dele aqui no A com marcação do relógio S, mas nesse evento e não nesse evento em cima. Aí podemos ver qual é o valor. Vamos supor que essa marcação do relógio tem algum valor B.
Então, vamos atribuir valor da coordenada B, x0b aqui, ou seja, não sabemos o valor dela, vamos calcular esse valor. Assumindo que a marcação do relógio é a linha aqui. Certo? Seja chamado esse evento B aqui. Então, vamos calcular o intervalo, de novo, entre evento 0 e B e calcular esse intervalo nos dois referenciais e comparar os resultados. Para isso, vamos precisar saber quais são componentes desse quadrivetor, portanto, quais são coordenadas atribuídas a evento B, segundo o observador S'. Uma dessas coordenadas já conhecemos, ela é a linha, porque ela pertence a esse ponto, está na superfície de simultaneidade, essa azul. Aí precisamos calcular outra, então fazemos aqui projeção no outro eixo. De novo, sabemos qual é a velocidade relativa entre os referenciais, então não pode ser diferente do que o valor dessa coordenada aqui tem que ser menos beta a linha. Menos porque o referencial S está se movimentando no sentido oposto. Então, no sentido negativo do eixo x1. Então, utilizando esse resultado, nós temos os dois valores que precisamos. Agora, vamos utilizar a invariância de intervalo, substituindo b quadrado no lado, esse b quadrado que precisa ser calculado. Delta x1 é zero, porque no referencial S, o evento B e evento 0, 0 tem o mesmo valor da coordenada espacial. E aqui temos a linha quadrado e delta x1 linha é menos beta A. Tomando quadrados, nós concluímos de novo que B é menor que a linha. Ou seja, o observador S' vai concluir agora que o relógio do S atrasa. Ou seja, se nós tomamos a razão entre tempo marcado por relógio do observador em movimento com relação ao tempo marcado por relógio no referencial principal, de novo, fazendo para a construção anterior, nós vamos ver que essas razões são iguais e dados pela essa razão. Então, realmente existe simetria entre esses referenciais. Todo esse efeito tem a única origem desse efeito é justamente a falta de simultaneidade absoluta e o fato como observadores atribuem caráter simultâneo a eventos no espaço-tempo. Agora vamos discutir a seguinte questão, que é tempo próprio. Tempo próprio pode ser introduzido considerando uma partícula em movimento em princípio acelerado, um movimento arbitrário. Então, partícula desse tipo segue uma linha mundo no espaço-tempo, que é uma curva. Então, na verdade, queremos o que fazer? Parametrizar essa curva. Num referencial S, eu posso desenhar essa curva. Agora eu estou fazendo o desenho como se fosse no espaço unidimensional, mas a conta é válida para 3 dimensões espaciais. Então, nesse caso, só desenho é simplificado, mas conta é feita no caso geral. Vamos introduzir agora a referencial de repouso instantâneo. Ou seja, não existe um único referencial de observador que está nessa observador que está se movimentando ao longo dessa curva. Isso não pode ser, aliás, observador inercial, porque ele
velocidade dele varia em cada instante. Mas, escolhendo um ponto nessa curva, eu posso localmente introduzir referencial de repouso instantâneo. Então, localmente, ele tem seu eixo x'0 naquele ponto e ele tem x'1 naquele ponto. Depois isso vai mudar. Portanto, é repouso instantâneo. E vamos desenhar também a estrutura de cones de luz. Agora, eu posso introduzir elemento de linha que é intervalo infinitesimal naquele ponto. E como esse referencial repouso instantâneo, esse eixo x'0 é um eixo tangencial a essa curva. Então, esse intervalo aqui é dado apenas pelo delta x'0 ao quadrado. Por outro lado, no referencial S, naquele referencial aqui, o intervalo é dado pelo completa expressão para intervalo. Então, o tempo que eu posso introduzir aqui, localmente, é dado pelo dt', esse quadrado dt'. Por outro lado, eu vou ter aqui uma expressão que envolve a mesma expressão para intervalo, mas em relação a tempo no referencial aqui, S. Agora, eu vou definir tempo próprio como 1 sobre c raiz quadrada de ds quadrado. Essa é uma definição invariante, portanto, ds quadrado é invariante. Um parâmetro que eu posso introduzir localmente nessa curva. Isso é tempo próprio. Aqui, no lado direito, esse tempo próprio, portanto, eu posso expressar em termos de tempo no referencial, vamos chamar esse referencial de laboratório, e ele envolve aqui velocidade. Agora, essa velocidade não tem valor fixo constante, ela varia conforme o corpo se movimenta ao longo dessa curva. Então, ao contrário de tudo que foi feito antes, V é uma função que depende de ponto a ponto na trajetória da partícula aqui. C quadrado aqui. Corta, eu tenho, portanto, relação entre tempo próprio, entre diferencial que envolve tempo próprio na trajetória da partícula, com tempo no referencial externo, eu chamei referencial de laboratório. Expressão, de novo, essa raiz quadrada é uma função de ponto na trajetória. Então, ela pode ser dada em termos de t, por exemplo. Eu posso integrar essa expressão e assim eu tenho uma função tal de t, com uma liberdade de escolha de zero. Então, integrando, eu tenho uma função. Então, para cada tempo t, eu tenho um valor de tal na curva. Então, assim eu posso introduzir uma parametrização nessa curva. Esse parâmetro é justamente tempo próprio. Agora, em contexto de que foi introduzido, eu queria discutir o famoso paradoxo de Gêmeos. Então, vamos considerar um referencial inercial. Vamos chamar ele Terra. Então, na Terra, temos dois observadores que se encontram no mesmo ponto e vamos chamar eles gêmeos. Isso significa que eles têm a mesma idade.
Então, esses dois observadores agora inicialmente são localizados no A. Um desses observadores fica parado na Terra, o outro resolve viajar e voltar. Então, para ele sair e voltar, ele precisa acelerar, depois desacelerar e voltar de novo, acelerando e desacelerando. Então, vamos desenhar agora as curvas desses dois observadores. Esse vermelho é o observador que viaja, eles se reencontram no evento B. Aí, nesse reencontro, ele freou, ele tem já a mesma velocidade que o outro observador, aquele que estava na Terra, azul. Então, eles podem comparar as marcações dos relógios deles. O que acontece? Observador que viajou ao longo dessa curva x' mi de tal tem um valor o relógio dele parametriza essa curva, enquanto o relógio do observador na Terra parametriza essa reta. Os dois relógios foram sincronizados, então o valor mostrado por os dois relógios no A era o mesmo. Agora, tempo que se passou na Terra é TB menos TA. Diferença essas coordenadas, modulo a velocidade da luz aqui. O tempo que se passou no espaço-nave é nada mais do que diferença de parâmetros que representa tempo próprio do observador ao longo dessa curva. Então, daquela integral que foi introduzida antes, TB menos TA, tau B menos tau A, é nada mais do que integral. Ou seja, como esse fator que está aqui dentro, independente qual seja essa função, é menor que 1, então essa integral não pode ser igual a tau B menos tau A. Ela seria igual a tau B menos tau A quando essa raiz quadrada seria 1, mas ela é menos que 1. Então, o valor tau B menos tau A é sempre menor que TB menos TA. Ou seja, no momento de reencontro desses dois observadores, o observador que viajou é mais novo. E o observador na Terra é mais velho. Então, realmente, acelerar no espaço-tempo é nada mais como uma espécie de viagem no tempo. Quem fica parado fica mais velho. Mais rápido fica velho. Agora, a explicação é trivial desse paradoxo, porque já da interpretação diagramática aqui podemos ver que simplesmente qualquer curva entre dois eventos no espaço-tempo ela é mais curta que uma reta. A reta é uma curva mais comprida no espaço-tempo. É justamente o contrário que acontece no espaço-tempo no espaço euclidiano. Inclusive, se eu tracejar, fazer essas acelerações enormes e fazer como se fosse dois raios da luz aqui, eu teria um limite praticamente zero. Ou seja, tem que escolher sempre a aceleração, se o caso for realístico, tem que escolher a aceleração que não mata o cara que viaja. Mas fora disso, eu posso considerar essa curva tão perto como eu quiser de linhas da luz, e como sabemos, para cada dessas linhas nós temos zero.
Agora também vale a pena fazer uma pergunta: por que isso é paradoxo? Várias vezes chama paradoxo de gêmeos. Por que pessoas chamam isso paradoxo? Então, isso não é paradoxo. Isso seria um paradoxo se existisse uma simetria entre referenciais, porque realmente, nesse caso, quando dois observadores se encontram, um é mais velho, o outro é mais novo. Isso é indiscutível. Não é questão do referencial. Um é mais novo, o outro é mais velho. Na hora de se separar, eles tiveram exatamente a mesma idade. Na hora de encontrar, eles têm idades diferentes. Ou seja, então foi quebrada uma simetria entre referenciais. Não foi quebrada porque ela não existia. A simetria, porque um desses referenciais é acelerado. Então já estamos fora daquele postulado. O princípio de Galileu vale só para referenciais inerciais. E aqui já não é satisfeito, porque um desses referenciais, obviamente, não é referencial inercial. Ok. Agora vamos introduzir os dois quadrivetores, que é quadrivelocidade e quadrimomento. Então, vamos supor que nós temos uma linha mundo xmi de tal. Essa linha mundo não é necessariamente posta, pode ser uma curva arbitrária parametrizada por tempo próprio. Então, quadrivelocidade é definida como vetor tangente à linha mundo. Então, é uma derivada de xmi de tal, dessas funções, com relação a tempo próprio. No caso de coordenada zero, de componente zero desse quadrivetor, é simplesmente C vezes derivada de tempo no referencial S com relação a tempo próprio. Mas esse fator dt de tal é nada mais do que fator gama de t. Isso foi introduzido na parte quando falei sobre tempo próprio. Eu posso também fazer calcular essa derivada no caso de x da componente espacial. E aqui posso usar a regra de cadeia. Então eu calculo a derivada de xi com relação a tempo e depois tempo com relação a tal, que de novo é relacionado com gama. Então, onde dxi e dt eu interpreto como componentes da velocidade tridimensional e gama é um fator relacionado com derivada de tempo com relação a tempo próprio. Aí eu tenho uma expressão para componentes de quadrivelocidade, que é gama C, gama V. Agora, em repouso instantâneo, gama é igual a 1, porque VI é igual a 0. Então, em um ponto na trajetória, número referencial de repouso instantâneo, o linha mi é C0. Ou seja, quadrado relativístico de um quadrivetor é igual a C quadrado. Aqui, porque no referência. Isso é a mesma coisa que se eu substituir essa expressão aqui, eu vou ter gama quadrado C quadrado menos gama quadrado V quadrado. Retirando em evidência C quadrado, eu tenho gama quadrado vezes 1 menos beta quadrado, que cancela por definição de gama. Então, tenho C quadrado. A mesma coisa acontece aqui, só que a conta é infinitamente mais simples. Que é U' mi ao quadrado é C quadrado, simplesmente. Então, quadrivelocidade aqui é igual a C quadrado, e esse é um número positivo. Portanto, quadrivelocidade é um quadrivetor tipo espaço. Agora, a quadrivelocidade não pode ser introduzida para fótons, para partículas da luz. Ela só vale para partículas massivas, porque para partículas
que se movimentam com velocidade da luz, não existe possibilidade de introduzir tempo próprio. Então, isso só vale para partículas massivas. Agora, tendo quadrivelocidade, vamos introduzir quadrimomento para partículas massivas. Isso é uma generalização da definição de momento introduzido no espaço tridimensional, onde momento definimos como massa vezes velocidade. Aqui, quadrimomento é definido como massa vezes quadrivelocidade. Substituindo os valores, os componentes do quadrivelocidade, temos gama MC, gama MVI. I quadrado relativístico é M quadrado C quadrado, que é simplesmente M quadrado vezes U quadrado. Agora, PI é gama vezes MI. Então, eu observo que tem multiplicado momento linear não relativístico por fator gama. Então, eu posso adivinhar que isso é simplesmente generalização relativística de momento linear. Agora, a pergunta que vale: qual é significado da componente P0? Porque isso é uma coisa nova. Então, podemos interpretar P0 comparando essa fórmula no regime de velocidades pequenas, para ver se alguma coisa conhecida aparecer. Então, P0 é gama MC. Então, em termos de velocidade, MC dividida por essa raiz. Como V é pequeno, eu posso expandir M série de Taylor. Então, tenho MC, em evidência, essa expressão. Retirando 1 sobre C quadrado em evidência, eu tenho 1 sobre C, MC quadrado, mais essa expressão. Então, essa é uma constante e em ordem zero. Em primeira ordem da expansão, eu tenho energia cinética dividida por C. Então, o que eu vejo? Isso tem dimensão isso é energia cinética. Essa constante também tem dimensão de energia. Então, eu posso agora interpretar essa expressão, toda essa expansão, que isso representa isso é alguma energia relativística da partícula dividida por C. Então, componente P0 de quadrimomento representa energia da partícula relativística dividida por C. Ok? Ainda, dessa expressão, eu posso abrir, agora, escrever P0 quadrado menos PI quadrado. Então, PI quadrado é nada mais do que vetor P quadrado, que é aquele vetor de momento linear, generalização relativística dele. E P0 quadrado é energia ao quadrado sobre C quadrado. Então, daqui eu posso calcular energia ao quadrado. Então, eu tenho daqui dessa expressão uma relação entre energia e momento. E essa relação entre energia e momento é diferente do que relação que conhecemos em física não relativística. Em física não relativística, energia é proporcional a quadrado de momento. Enquanto em relatividade, quadrado de energia está relacionado com quadrado de momento. Então, qualquer teoria relativística tem que obedecer essa relação, e não relação de física clássica não relativística. No caso de
fótons, momento também pode ser introduzida quadrimomento, só que substituindo essa expressão formalmente por retirar o primeiro termo. Então, E quadrado é C quadrado vezes P quadrado. Aqui é difícil introduzir quadrivelocidade, porque a relação envolve a massa, que é zero. Então, nesse caso, e essa relação é justamente a relação que nós observamos, por exemplo, em mecânica quântica, para fótons. Antes de ver isso, ainda podemos aqui parametrizar Pmi como energia, componente zero como energia sobre C. Como E quadrado tem que ser igual a C quadrado P quadrado, então eu posso, no lugar de vetor espacial, eu posso introduzir um vetor cujo comprimento é dado por E sobre C e um vetor unitário n na direção de propagação. Em mecânica quântica, justamente, temos energia de fótons é igual a h cortado ômega. E o momento linear é h cortado k, que k é um vetor de onda. Então, o que acontece é que E quadrado sobre C quadrado é igual a P quadrado, pode ser traduzido como ômega quadrado sobre C quadrado é igual a K quadrado, que é justamente a relação de dispersão conhecida, por exemplo, para os fótons. Então, relação energia-momento linear para os fótons é relativística. Finalmente, vamos apresentar quadriaceleração. Então, quadriaceleração é definida como segunda derivada de funções que representam curva, linha mundo da partícula no espaço-tempo. Portanto, é a primeira derivada de quadrivelocidade. Então, lembramos que quadrivelocidade foi dada por γ c, γ vi. Então, calculando a derivada dela, eu calculo agora a derivada de cada desses componentes. Então, no primeiro tem que calcular derivada, no primeiro argumento tem que calcular a derivada de γ com relação a tau. E no segundo argumento eu tenho dois lugares, então derivada atua sobre γ e derivada atua sobre v, que não é constante. Então tem γ de v de tau e de γ de tau v. E agora vou utilizar de novo a regra de cadeia para calcular essas quantidades. De γ de tau é de γ de t de tau, o que é nada mais que primeiro esse dt de tau é γ, isso foi mostrado anteriormente, e aqui tem que calcular de γ de t. Mas γ é aquela raiz quadrada, então de novo, calculando a derivada, eu vou chegar nessa expressão. E que eu vejo? Esse menos 1 sobre 2 com menos 2 cancela. Então, tem basicamente esse produto. E o que está no denominador, essa expressão 1 sobre essa expressão no denominador, é γ ao cubo. Então, eu tenho γ na quarta, beta vezes de beta de t. Eu ainda posso retirar desse beta fator c, que está no denominador, e trocar ele por velocidade v, e esse fator c retirar em evidência. Aí eu tenho 1 sobre c γ na quarta, beta, vezes derivada temporal, com relação a esse ponto, significa que é derivada com relação ao tempo. Seguinte, agora vamos calcular esse segundo termo, dv de tau. Então, temos dt de tau, dv de t, de novo, primeiro da γ, segundo da v ponto. Eu posso substituir essas duas expressões no AMI.
Aí eu tenho essa expressão. Tem componente zero de AMI e componentes espaciais de AMI, de quadriaceleração. V ponto aqui eu vou tratar como aceleração ordinária. Aceleração não referencial de laboratório, nesse caso. Agora eu posso fazer uma transformação aqui. Eu posso multiplicar e dividir por gama quadrado. Se eu fazer isso, eu ganho gama na quarta. E 1 sobre gama quadrado eu escrevo como 1 menos beta quadrado. Agora eu tenho gama quadrado aqui e aqui em evidência. E eu posso, juntando os termos, posso daqui gama quadrado em evidência. E aqui juntando termos eu posso reescrever isso como produto vetorial duplo, que é bastante útil em alguns casos. Agora, no referencial de repouso instantâneo, beta é 0 e gama é 1. Então, quadrivelocidade no referencial de repouso instantâneo é C gama. Ou seja, isso não significa que quando eu calculo a derivada com relação a tempo próprio, eu não posso simplesmente calcular dessa expressão, porque isso daria zero. Eu tenho que calcular das funções originais e não de funções avaliadas num ponto. Então, essa expressão que se encontra aqui, ela representa valor de quadrivelocidade naquele ponto. Então, no referencial de repouso instantâneo, isso é quadrivelocidade. Agora, quadriaceleração tem valor bem mais simples, porque no repouso instantâneo esse beta é 0, esse valor se anula por causa de beta, e gama é igual a 1. Então, é relacionado com essa aceleração. Essa aceleração que tem aqui seria a aceleração no referencial de repouso instantâneo da partícula. Então, isso é tridimensional aceleração. AMI. Antes de comentar sobre isso, por exemplo, seria a seguinte coisa. Se eu embarco espaçonave e a espaçonave acelera, então a aceleração que eu sinto naquela espaçonave é representada por isso. Então, é a aceleração que eu sinto como força naquela espaçonave acelerando. Essa aceleração, obviamente, não é a mesma aceleração que alguém vai observar no referencial de laboratório, no qual o meu foguete, meu espaçonave acelera. Voltando aqui. AMI é um quadrado relativístico. Então, isso é invariante. Portanto, a linha Mi também toma o mesmo valor. Ele é invariante porque foi construído de derivada de UMI, que é quadrivetor, e tal é um parâmetro invariante, portanto, isso é quadrivetor. Então, esses dois, esse produto, essa contração é invariante, toma o mesmo valor que isso, mas como eu posso calcular esse valor no referencial de repouso instantâneo, então substituindo, aqui expressando esse ponto de maneira explícita, eu tenho isso. Então, o que eu vejo? Que isso é negativo. Então, quadriaceleração é um vetor tipo espaço. Tanto que contração entre quadriaceleração e quadrivelocidade tem que dar zero. Finalmente, eu quero apresentar uma simulação que eu peguei da Wikipédia polonesa, que na inglesa não tinha, mas na Wikipédia polonesa tem uma simulação interessante
É um observador viajando ao longo de uma linha mundo arbitrária com aceleração, e aqui no lado esquerdo essa linha mundo dela, e no lado direito são desenhada transformação de coordenadas. Nós vamos propriamente discutir transformação de coordenadas nas próximas aulas. Aqui apenas estou apresentando isso como motivação para próximas aulas. Então, o que acontece com o observador acelerado e com coordenadas dele? Ok, então agradeço por assistir essa aula. Na próxima aula vamos discutir transformações de Lorentz.